Com TV, passa no seu smartphone. Buenas, gaúchos e gaúchas que cultuam as nossas tradições, a nossa história, as coisas da nossa terra. Estamos iniciando o nosso Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje vamos dar continuidade ao tema As Carretas no Rio Grande, um veículo primitivo que foi utilizado para carga de mantimentos, também foi bazar, foi o posto de comando dos generais comandantes das tropas nas guerras de fronteira, na epopeia Farroupilha, na Guerra do Paraguai e também nos encontros entre chimangos e maragatos aqui no nosso território. Ela se transformou rapidamente de veículo de carga, né, enfermaria até presídio militar. Vamos iniciar então falando da força motriz das carretas, que são os bois. A melhor raça para tração, segundo os carreteiros, é o zebu brasino. O boi mais manso é o charolês, né? E o zebu é meio caborteiro e não se amansa. Na verdade, o zebu se acostuma com a canga e com o trabalho de força. A carreta pode ter uma junta de bois, pode ter 2, 3 ou mais juntas, né? E os bois que ficam no coice, mais próximo da carreta, são os de maior força. Os passarinheiros, né, os assustadiços, ficam na quarta, que é a parte do meio. E os de maior confiança do carreteiro são os da ponta, isso lá na dianteira, né? E a doma dos bois normalmente é feita pelo próprio carreteiro, pois o animal, em verdade, nunca se amansa. Ele se acostuma com o peão lidador. Desde cedo, já de sobreano, começa o trabalho de acostumar os bois na canga. Tá? E se coloca sempre o boi junto com o boi manso, né? Puxando a carreta, um tronco pesado para se acostumar. Meu pai Otelino, lá em São Chico de Paulo, era tropeiro, era amansador de bois também, que eram utilizados para puxar as toras de pinheira araucária nos matos de São Chico, nos tempos da industrial madeireira, lá nos anos de 55 até 1960. Os nomes dos bois, às vezes lembram algumas características físicas do animal, né, como quero-quero, cola branca, marmelo, bordado, namorado, castanho, mascarado, bugio, marimbondo, veneno, jaguané, barroso e assim por diante, né? Bom, as fronteiras foram demarcadas com a presença das carretas, puxadas por bois no começo. Estiveram presentes na guerra contra Uribe e Rosas, lá em 1851, levando mantimentos e puxando também os lanchões de Garibaldi na epopeia Farroupilha. Na Guerra do Paraguai, o esforço dos bois ajudavam a tracionar os canhões de bronze Laït, canhões franceses, e os velhos Whitworth. Bois incansáveis curvavam o lombo, contraindo e distendendo o músculo, espargindo baba pelas macegas e corredores, né, para levar a velha chorona carreta, onde o horizonte terminava. Há uma curiosidade interessante no uso dos bois tracionando os canhões Laït. Lá na campanha contra o Uribe e Rosas, lá em 1851, o tenente-coronel Malé comandava o 1º Regimento de Artilharia a Cavalo. E os soldados condutores dos canhões, né, usavam compridas e pesadas perneiras de couro que lhe faziam andar devagar, lembrando os bois que tracionavam os canhões. Por isso a unidade militar recebeu o legendário apelido de boi de botas. Também uma alusão aos bois, né, que enterrados na lama até a altura dos joelhos, pareciam que estavam usando botas. Esse título detém o 3º Grupo de Artilharia de Campanha lá em Santa Maria, né, que é oriundo do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, né, mencionado no início. Também chamado de Regimento Malé, em homenagem ao nosso patrono da artilharia. Bueno, as pelagens mais comuns dos bois são as seguintes. Nós temos a pelagem africana, né, que tem um fio branco, né, na parte do lombo e na parte das costelas e paletas, né. O restante da pele dele é preto ou vermelho. Tem o baio, que é cor de ouro desmaiado, o barroso, que é meio amarelado, né. Aí nós temos o branco, preto, vermelho, né, que dispensa definições. Temos o boi brasino também, que é cor de brasa, né, com listras pretas muito escuras. Temos também o chita, que é oveiro, né, com salpique de pequenas manchas. O colorado é um vermelho vivo, né. O
O jaguané também tem o fio e o lombo da barriga branco, né? E o lado das costelas meio vermelho ou preto. E o osco é uma cor vermelha nas costelas e tostado no resto do corpo. Temos também o boi oveiro, a pele de cor com manchas, né? Como se fossem remendos. O nilo tem a cabeça branca e o resto do corpo de outra cor. E o salino tem a pele salpicada de pintas brancas, pretas ou vermelhas. Bom, nos adágios populares, né, se diz que quando uma visita é demorada, a gente diz visita de soltar os bois. Calcule o tempo, mas que barbaridade, né? Outras, o touro em campo alheio é boi ou é vaca. Boi manso é quem arromba a porteira. São adágios, né, em relação ao boi. Bueno, quanto à carreta serrana, né, quando os imigrantes italianos chegaram aqui no Rio Grande do Sul, lá em 1875, a carreta já existia no cenário gaúcho. Aí foi o veículo que acompanhou a evolução social, a evolução política, a evolução econômica do nosso Rio Grande, né, por mais de 2 séculos. E as primeiras picadas na serra eram muito estreitas e o espaço para passagem dava apenas para o trânsito de uma mula ou de um burro. Então, naqueles tempos, os caminhos eram abertos sob o regime de mutirão. No princípio, o transporte de produtos agrícolas e derivados dos animais era feita com cargueiros, né, as bruacas, as canastras, os jacás, né, que eram as cestas, carregados no lombo de mulas ou burros, que eram adquiridos aonde? Nos campos de cima da serra ou das colônias alemãs, né? E os alemães chegaram aqui em 1824, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Cada animal pode levar até 90 quilos, né? E o tempo de viagem, né, de um animal desses, mais ou menos, para percorrer 50 quilômetros, era muito tempo, né? Então, na chegada da carreta, coincidiu com a melhoria das picadas e os caminhos das tropas que chegavam de vacaria ou vinham das colônias alemãs, né, foram usados para esse carretame. As estradas, na verdade, eram abertas a facão, a picão, né, e a carreta de 4 rodas chegou na Serra Gaúcha lá por 1890, né, facilitando a vida do colono italiano que levava o saco de milho de farinha nas costas, né, numa jornada que podia levar até um dia entre a ida e a volta do moinho. Segundo Barbosa Lessa, né, na sua mão gaúcha, a carroça de 4 rodas era puxada por cavalos, né, foi uma das primeiras contribuições do colono alemão para o gaúcho luso brasileiro. Então percebe-se que a nomenclatura do veículo muda de região para região, né. Os imigrantes italianos e seus descendentes souberam muito bem aproveitar esse legado, né. Então quando a carreta de 4 rodas apareceu na serra, foi uma festa, pois o raio de esperança sorria anunciando o progresso. Todos queriam ver aquele veículo atravessando a colônia. Porto Alegre também era abastecido por carretas, né, que transportavam milho, trigo, feijão, batata, queijo colonial, embutidos, né, salame, codeguinha, alfafa, madeira, erva mate, porcos e o vinho, né. Então, no retorno, as carretas voltavam de Porto Alegre carregadas de corte de fazendas, açúcar, sal e outros artigos. Na colônia de Caxias, as más condições da estrada Rio Branco, que a gente conhece hoje, né, lá por 1883, levaram os carreteiros a protestar junto às autoridades, cuja sede era em São Sebastião do Caí, com a ameaça de suspender as viagens para a capital, né, vejam só. No começo, poucos tinham a carreta, mas logo passou a ser um pertence das famílias, e a mulher também desempenhou um papel importante nesse período. Bueno, falando das carretas, né, além do arreador italiano, o gaúcho, eles usavam muito da blasfêmia, né, com os animais, uma ladainha de ameaças, impropérios, né, como se fosse uma oração, dizem eles, né, para suportar as adversidades do trabalho pesado. Então isso é um acervo linguístico, né, que substituía a paciência necessária para a lida com a carreta e os animais empacadores, fazendo blasfêmia, né, com os animais. Bom, diferente do gaúcho da fronteira, o carreteiro imigrante italiano e seus descendentes tinham que ser corajosos e valentes. Era dura a profissão do carreteiro, né? Principalmente na época das chuvas, né? Quando os passos dos arroios e os rios subiam, né? Então, às vezes eles ficavam até semanas parados esperando as águas baixarem para poder cruzar com as carretas. Então exigia grande saúde, porte físico, né? Para poder superar o rigor das intempéries, né? O calor, o frio, a neve, o minuano gelado. Então, a carreta fez prosperar muito, né, a economia colonial naqueles tempos, né. Bueno,
Casas de pasto, comércio de milho e alfafa, potrejos para descansar os animais começaram a proliferar com a chegada das carretas, né? Tal qual uma estação rodoviária nos dias de hoje, né? Com espaço para descanso dos carreteiros e viajantes. Então organizou-se um comércio até de mulas naquele tempo, né? Vindas aqui de cima da serra, Planalto e da região lá do Rio Caí. A carreta na serra foi tracionada por juntas de bois, por cavalos, por mulas e burros. E o italiano preferiu os cavalos e mulas. Então lá nos primeiros anos do século XX, na colônia de Caxias, havia um total de 2.000 propriedades rurais e um número mais ou menos de 10.000 mulas. E a mula foi importante como força motriz para a carreta. Normalmente quem fazia a doma eram os homens de cor, vindos aí dos campos de cima da serra. Já os bois eram domados pelos próprios italianos. Então, além da produção agrícola, a criação de mulas também ajudou o colono, agregando valor no seu comércio, porque a mula era artigo de luxo, por não existir em abundância na região. Segundo as pesquisas, o caminhão não chegou na serra aqui antes de 1920. Então, com a carreta, a região da serra realizou todo o seu comércio através de duas estradas importantes. A Buarque de Macedo, que unia Garibaldi a Bento Gonçalves e Veranópolis, né, ao porto de Montenegro. E a Visconde de Rio Branco, que unia Caxias ao porto do Caí. E a estrada provincial, né, que tomou o nome de Conselheiro Dantas, que nós conhecemos hoje, ela partia lá de Vacaria, passava por Anarrec e entrava no trecho urbano de Caxias com o nome de Silveira Martins, que hoje é a Júlia de Castilhos. A mesma estrada, Rio Branco, seguia até a Terceira Légua, né, em Nova Vicenza, né, indo até São Sebastião de Caí, que era a nossa sede. A estrada geral ia até Antônio Prado, passava por Santa Catarina, né, o bairro, né, Nossa Senhora da Saúde, linha 40, até chegar em Vacaria. Eram estradas, né, que se usava então as carretas. A mula de montaria tinha a encilha completa com peitoral, de onde pendiam as correntes do balancinho, né. Normalmente os carreteiros levavam um balde preso num gancho ao lado do caixão da carreta, que servia para molhar chapas de ferro das rodas que esquentavam nas descidas dos morros, chegando até a queimar o tamanco do freio, né? Às vezes até é necessário levar água num barril, né? Devido ao aclive muito acentuado. Bom, em relação à carreta, né? As suas peças, né? A carreta serrana ela é constituída por 4 rodas, sendo as dianteiras com um diâmetro menor que as traseiras. E a maioria das carretas tinha a boleia para o carreteiro ir sentado, né? Constituída de uma tábua presa na caixa da carreta. Uma lança ou cabeçalho, tá? E uma trava de rosca disposto do lado direito do condutor. Algumas carretas possuíam uma tolda de lona armada com arcos de ferro e capacidade até de 1.200 quilos, mais ou menos, 1,2 toneladas. As carretas elas não possuem molas, né? Variavam também de tamanho, necessitando de 2 até 9 mulas, dependendo da carga. Também se utilizava os bois, né, mas em menor escala. Os cavalos não eram utilizados nas carretas serranas, porque bem alimentados com milho e alfafa ficavam fogosos, né, e fustigados pelo chicote eles costumavam empinar e disparar para qualquer rumo, né, não respondendo ao freio. As mulas e os burros são cautelosos, astutos e dificilmente disparam como os cavalos. O único defeito dos muares é o empacamento. Quando resolve cimentar as patas no chão, não há chicote e nem reza braba que os remova. E a carreta de 2 animais era empregada para trânsito na própria colônia, né? Para longas distâncias, normal era utilizar de 5 até 9 animais. A velocidade dessas carretas era, na média, de 8 km por hora, numa jornada de 8 horas. Né? As carretas com 9 mulas eram próprias para o transporte de madeira, que havia muito aqui na região, né? Madeira dos engenhos, ou para carregar toras recém-derrubadas dos matos. E a nomenclatura da carreta tem denominações diferentes entre ítalos gaúchos, né, e os peluduros aqui da serra. Por exemplo, a coalheira, né, que é o peitoral que se coloca em volta do pescoço do animal, e os encontros do animal para atrelar a carreta, é chamado de comácio ou comatio, pelos ítalos gaúchos. E para nós, né, pelos duros, é coalheira. Infelizmente, as carretas estão desaparecendo das estradas, tomadas pelos caminhões, pelos tratores, pequenos utilitários, né? E passam a ser vistas como enfeites nas residências no interior, virando até floreiras, né?
Os caminhões começaram a aparecer na serra lá por volta de 1928, por essa data mais ou menos, e mesmo com as estradas esburacadas que provocavam quebradeiras de ponta de eixo, pneu furado, dano nos motores, eles foram tomando espaço e o serviço dos velhos carreteiros aqui na serra. É certo que muitos carreteiros terminaram por adquirir o seu próprio caminhão depois, né, que tinham mais capacidade de carga, rapidez nas empreitadas e um ganho maior, né, naturalmente. E os carreteiros que resistiram ao caminhão, né, tinham que possuir uma carteira de habilitação para poder conduzir a carreta. Vejam bem, carteira de condutor. E o referido documento era obrigatório por volta da década de 1940, sendo expedido pela polícia e não exigia nenhum exame, né? A carteira que vai aparecer no vídeo aí, ela data de 21 de fevereiro de 1940 e pertenceu ao senhor Marciano Chiappin, nascido lá na Conceição da linha Feijó, Caxias, habilitando-o a conduzir veículos de tração animal. Há que se destacar 3 cidades serranas que fizeram seus monumentos a este veículo semeador de progresso e plantador de cidades. Temos uma em São Francisco de Paula, em Bento Gonçalves e também em Otávio Rocha, né, monumentos à carreta. A carreta de 2 rodas, né, puxadas por bois, né, elas têm uma origem lá do plaustro romano, né, que seriam as bigas romanas, e ainda resiste em São Gabriel. E foi motivo da revista Ícaro, né? Gabriel é um dos municípios, né, onde vive um núcleo grande de carreteiros que usufruem desse tipo de transporte para levar produtos das suas lavouras para ser comercializado na cidade. São Gabriel também é chamado da terra dos marechais, né, onde nasceu o João Mena Barreto, o Patrício de Azambuja, o Hermes da Fonseca, e até o Mascarenhas de Moraes, que comandou nossas tropas lá na Itália na Segunda Guerra. Quem quiser conhecer as carretas de 2 rodas puxadas pelas juntas de bois, vá até São Gabriel, que é o reduto dos carreteiros. Bueno, vamos para os arremates então do nosso tema. Passar para vocês aqui umas estrofes, né, de uma poesia do Aparício Silva Rilo que fala da nossa carreta. Diz o seguinte: rude carreta de bois, ano após ano sem tréguas, tu fosse encurtando léguas do interior ao litoral, tornando a cada viagem um pouco menos selvagem no nosso Rio Grande natal. Nessa ronda ambulatória, sob chuvas, manotaços, gravasse os primeiros traços de nossa carta geral, o mais primitivo esboço do antigo Rio Grande moço, pai do Rio Grande atual. Fosse a patrulha avançada do batalhão do progresso, na incerteza do regresso ao passo lerdo dos bois, apontava novas rotas e nos rastos das cambotas brotavam vilas depois. Mas que chucrismo, minha gente. Bueno, gauchada, por hora encerramos o nosso programa de hoje. No próximo domingo, prepare um mate e nos acompanhe pela Bitcom TV em mais um Prosa de Galpão. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.